Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Workflow Essenciais para Preto e Branco, que é o pacote de presets e pincéis do Lightroom Brasil para fotografia monocromática. Existem várias formas de se trabalhar uma foto em preto e branco no Lightroom. Você pode remover toda a saturação, pode fazer uma conversão direta, ou ainda pode utilizar o painel HSL para alterar como as cores se comportam na conversão para preto e branco. O Workflow Essenciais para Preto e Branco coloca nas suas mãos uma série de opções para você trabalhar aí com as suas imagens em PB. E quando a gente fala em imagem em preto e branco, a gente está falando aí em trabalhar o contraste ou trabalhar uma tonalização diferente para obter o máximo da nossa imagem. Então eu vou mostrar para você algumas ideias que podemos ter aí utilizando este workflow. Se você quiser conhecer este workflow e outros workflows do Lightroom Brasil, fica o convite para visitar o nosso site no www.lightroombrasil.com.br. Eu escolhi esta imagem para trabalhar com este workflow porque ela vai nos dar um bom exemplo de como podemos utilizar algumas das opções que acompanham este pacote para extrair aí o máximo de detalhe, um contraste bacana e tudo mais dessa imagem. Então, para começar, eu vou utilizar uma pré-definição de base. As pré-definições de base são aquelas que vão começar o meu trabalho, que vão aí iniciar aí alguma ideia, para então eu utilizar as outras pré-definições, né? Combinar com outras pré-definições e chegar naquele resultado personalizado que eu quero. Eu vou utilizar a pré-definição de base chamada destacar, que já vai me dar aí um contraste interessante, que me coloca aí no caminho do resultado que eu quero para esta imagem. Depois disso, eu vou utilizar um outro preset, um preset de exposição chamado menos realce. Eu vou utilizar ele pelo seguinte: a hora que eu apliquei esse preset, uma coisa que me chama a atenção é que o céu ainda ficou um pouco claro. E eu quero um pouco mais de contraste com essas estrelas que estão no céu. E como esse céu é uma área de realce, eu, aplicando aí a exposição menos realce, eu vou escurecer ele um pouquinho e dar mais destaque aí nas estrelas. E aí, como um último preset aí que eu vou aplicar, eu vou tonalizar essa foto. Eu nem sempre gosto do PB apenas no cinza neutro, eu gosto às vezes dele um pouco mais quente, um pouco mais frio. E neste caso, como é uma cena noturna, uma cena aí com este mar aí espelhado, eu acho que o mais frio combina, então eu vou utilizar a opção tonalizar para azul. E vai me dar esse ar de um PB meio prateado, meio azulado, ao invés daquela tonalidade mais neutra do cinza puro. Então, aplicada aí as pré-definições, eu ainda tenho uma pré-definição de nitidez que eu quero aplicar, mas eu vou deixar ela para o final do meu processo, né? Então, aplicadas essas pré-definições, eu vou passar para os pincéis de ajuste localizado, que vão permitir aí que eu faça alguns ajustes pontuais na minha imagem. O primeiro pincel de ajuste localizado que eu vou aplicar, ele se chama Destacar Motivo. Ele acompanha aí o pacote Essenciais para Preto e Branco. Ele me dá exatamente este contraste bacana que destaca o assunto da minha foto. Então eu vou utilizar ele e vou aplicar aqui na área da montanha, e ele vai me dar aí um pouco mais de contraste nessa área da montanha. Eu vou aumentar um pouquinho mais o meu pincel, lembrando que aqui a gente faz assim uma aplicação mais rápida das coisas para caber no vídeo, o vídeo não ficar muito longo, mas geralmente na aplicação mesmo, quando a gente está trabalhando numa foto, a gente faz aí uma aplicação com um pouco mais de cuidado. Se eu remover aqui só o efeito do pincel, ó, você já pode ver como eu tive um ganho de detalhe aí e contraste aí na região da montanha, tá? Então olha só, eu vou seguir em frente agora e eu vou trazer um pouquinho mais de detalhe agora para essas estrelas do céu. E como é que eu vou fazer isso? Novamente eu vou escurecer um pouco, vou escurecer mais um pouco os realces, além do que eu fiz aplicando a pré-definição, exatamente para ter mais contraste entre o céu e as estrelas. Então eu vou clicar em novo, vou trocar o meu efeito para o efeito reduzir realces, que vai aumentar aí o meu contraste com o branco das estrelas. Então eu vou aplicar aqui, ó, e você pode ver que onde eu vou aplicando, o meu céu vai escurecendo um pouquinho, né? E aí eu vou ganhando um contraste maior com as estrelas. Aqui na montanha eu preciso me preocupar um pouco, porque como ela é branca, ela é clara, ela é uma área de realce. E aí se eu aplicar ali, vai acabar manchando a montanha um pouquinho ali naquela área mais clara dela.
Já no resto, nessas outras montanhas aqui, ó, elas são áreas de sombras, então mesmo que eu vaze um pouquinho, o efeito não vai ficar tão visível e não vai me incomodar tanto. Agora olha só que bacana, se eu conheço os pincéis que estão à minha disposição, eu consigo utilizar os pincéis às vezes para ideias que não foi necessariamente para o que ele foi pensado. Então veja só, aqui por exemplo eu vou utilizar o pincel de nitidez para a face. Eu sei que ele é um pincel que vai me dar mais contraste, vai utilizar a claridade para me dar mais definição. Embora ele seja aí feito para rostos, para eu aplicar num retrato, eu posso utilizar ele aqui na montanha também, para ter aí um pouco mais de contraste na minha montanha, ó. E aí eu trago aí mais textura, mais detalhe, que é muitas vezes o que você quer num PB, né? Você trabalha o PB, você geralmente quer aí mais contraste, mais nitidez aí, porque o PB o que ele atrai aí é textura, é o jogo de luz e sombras e tudo mais. E olha só, vou remover só os pincéis, ó, e trazer de volta o efeito dos pincéis. E aí você pode ver aí a diferença que fica aí, ó, no resultado da aplicação desses efeitos. Para finalizar a minha imagem, então, eu vou fazer dois pequenos ajustes. E o primeiro deles, eu vou fechar aqui o pincel e eu quero abrir um pouco mais o branco da minha cena. Se eu olho aqui para o meu histograma, eu vejo que a minha imagem não está encostando ainda tanto assim no branco. Então eu posso aumentar o branco um pouco mais para ter um pouco mais de contraste aqui nas estrelas, que são o ponto mais claro da minha cena, mas sem estourar, sem chegar no ponto de estourar. E para fazer isso eu vou usar um truquezinho do Lightroom, que é segurar o Shift e dar um duplo clique aqui na palavra brancos, no painel aqui de tom, no painel básico. Quando eu faço isto, o que eu estou fazendo é dizer para o Lightroom que eu quero que ele aplique a configuração automática apenas nesse deslizante, apenas no deslizante brancos. E o que ele faz no deslizante brancos, quando ele utiliza o automático, é tentar clarear o branco o máximo possível, mas sem que estoure na minha imagem. Então é isso que eu estou fazendo aqui, clareando o branco ao máximo sem estourar a minha imagem. E para eu obter um pouquinho mais de contraste, eu vou escurecer um pouquinho mais os realces. Então, clareei os brancos, escureci realce e aí eu ganho aí um pouco mais de contraste nesse céu estrelado. E para finalizar, como eu tinha dito aquela hora, eu vou aplicar uma pré-definição de acabamento chamado Super Nítido, que vai aplicar um ajuste final de nitidez aí na minha imagem. Vamos ver então o antes e depois da nossa cena. Ó, o antes, o depois e o depois. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixei aí na tela um comparativo entre a imagem que nós produzimos aí utilizando as pré-definições e a imagem que nós teríamos com a conversão direta para PB do Lightroom, ou seja, abri a mesma imagem, apenas a redefinir e então cliquei lá na opção de preto e branco para fazer a conversão direta sem muitos ajustes. Né? Dá para ver aí como eu tenho mais definição, eu tenho esse contraste mais bacana no céu, além dessa tonalidade azul que particularmente para esta foto eu acho bem legal. Tá ok? No mais, fica um grande abraço para todos vocês e vejo vocês em um próximo vídeo.